Ok, pessoal, vamos lá. Vamos dar início aqui à nossa aula. Dando continuidade aqui o capítulo de hidrostática. Hoje nós vamos definir o que é pressão, tá bom? Na aula passada nós definimos o que é densidade, fizemos aí alguns exemplos, né? E hoje agora vamos definir o que é pressão e também resolver alguns problemas, tá bom? Então bora lá. Lembrando que isso aqui é o nosso último capítulo lá do volume 1, né? Dos tópicos de física e o último capítulo do volume 4 do nosso livro lá do Bernoulli, tá certo? Então, por definição, a pressão, né? Pressão média, que uma força exerce na superfície alfa, né? Uma superfície aqui plana alfa, é obtida dividindo-se o módulo da componente normal, né? O Fm, né? Da força, em relação a alfa, pela correspondente área. Então, vamos lá. Então, por exemplo, tu aplicou uma força aqui um pouco na diagonal, um pouco inclinada aqui nessa superfície. Para você calcular a pressão que essa força vai exercer nessa superfície, você vai ter que pegar a componente dela, a componente perpendicular à superfície. Tá? Então, ou seja, você vai fazer a projeção, né? A projeção dessa força na horizontal e a projeção dela na vertical. Então, a projeção que vai exercer uma pressão na superfície é a projeção que é perpendicular à superfície. Tá? Então, por definição, a pressão média vai ser a força, né? Essa força perpendicular à superfície, então, vamos chamar aqui de força normal, dividido pela área. Aí você tem a pressão média que essa força faz na superfície, tá bom? Então, convém destacar que apenas, tão somente a componente normal da força exerce pressão na superfície, tá? Aí essa componente aqui, essa componente inicial, é o que a gente chama de efeito de cisalhamento, né? É como se fosse aquela força que vai tangenciar a superfície, mas ela não vai exercer uma pressão. Então, a força que vai interessar para a gente é essa aqui, tá? É a força normal, ok? Tudo bem. Aí, unidade de pressão. Ora, a unidade de pressão vai ser o quê? Qualquer unidade de força dividido pela unidade de área. Então, isso aí vai ser a tua unidade de pressão. Aí, no SI, no Sistema Internacional de Unidade de Medidas, a força é dada em quê? Em Newton, né? E a área é dada em quê? Em metro quadrado. Então, a unidade de pressão no Sistema Internacional de Medidas é isso aqui, ó. Newton por metro quadrado. É claro, aí em homenagem a Pascal, Newton por metro quadrado também pode ser chamado de Pascal, PA, tá certo? Vai ser a unidade de pressão no SI, no Sistema Internacional. Ok. Mas é claro que existem aí outras unidades de pressão, né? Essa aqui é a mais utilizada. É a que a gente vai utilizar bastante nas equações que vão aparecer ainda aqui dentro do capítulo de hidrostática, ok? Mas, por exemplo, aqui uma unidade de pressão bastante utilizada aqui, ó, no Brasil é o PSI, né? É o PSI, que é aquela pressão que a gente coloca lá no pneu do carro, né? Que a gente chama de 30 libras e tal. Mas ali, na verdade, a forma como isso se comunica com a pessoa, né? Com o frentista, às vezes você vai lá no posto de gasolina, pede para ele calibrar, a gente fala errado. Na verdade, o termo correto é o PSI, tá? Então, uma unidade inglesa de pressão bastante utilizada nos calibradores de pneus, encontrado em postos de gasolina no Brasil, é o PSI. Então, quanto é que vale um PSI? Na verdade, o PSI é o quê? É 1 libra-força, né? 1 libra-força por polegada ao quadrado. É isso aqui, ó. Então, quando você fala lá para o cara, pai, coloca aí 30 libras. Não, na verdade, essa comunicação é errada. Só que ficou no... Como é que diz? Já ficou no linguajar popular, né? Já virou cultura, vamos dizer assim, né? Colocar 30 libras. Não, você não vai colocar força no pneu, você vai colocar pressão, né? Então, e também ninguém chega falando assim, rapaz, coloca aí
30 libras força por polegada ao quadrado aí no pneu. Aí não tem condição, né? Ninguém fala isso, né? Geralmente fala 30 libras, mas é errado, né? Ou então coloca 30 PSI. Também ninguém fala isso, né? Só fala libra, né? Mas na verdade, libra força é unidade de força. Tá bom? Então, o PSI, né? O PSI, uma libra força por polegada ao quadrado equivale a isso aqui, ó, a mais ou menos 7 mil, né? 7 mil newton por metro quadrado. Aí uma polegada tem 2,54 centímetros, mais ou menos, né? O valor de uma polegada, tá bom? Então, uma outra unidade de pressão. É pouco usado nos exercícios, na verdade, né? A gente praticamente não usa essa unidade aqui. A gente usa mais essa unidade de cima, tá? Muito bem. Deixa eu ver outra coisa aqui. Ah, beleza. Lá na aula passada de densidade, eu coloquei 3 escalas dessa. Eu coloquei a escala de volume, eu coloquei a escala de massa e coloquei a escala de capacidade. Por quê? Porque densidade é massa pelo volume. Então, a gente tem que fazer essa relação de volume com capacidade e massa. Como aqui eu estou trabalhando com área, então vale a pena a gente, né, ver essa questão da área aqui, ó. Então, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Então, da esquerda para a direita, ó, a gente vai multiplicando por 10 a 2. Da direita para a esquerda, a gente vai ou divide por 10 a 2 ou multiplica por 10 a menos 2. É a mesma coisa. É claro que para cá tem mais unidades. A esquerda também tem, só que esse intervalo é aquele intervalo que a gente tem que dominar, tem que memorizar, né? Tem que levar no coração, viu? Aí outra unidade de pressão, ó, quilograma força por centímetro quadrado, que é apelidado isso aqui de ATM, ó, né? É a atmosfera técnica métrica, né? Atmosfera técnica métrica, que é conhecido como ATM, que é o quilograma força por centímetro quadrado. Aí 1 quilograma força por centímetro quadrado. Isso aqui em newton por metro quadrado equivale a quanto? Equivale 10 a 5, ó. Porque 9,8 é aproximadamente 10, né? 9,8 é aproximadamente 10. Então, geralmente a gente aproxima que um ATM é igual a 10 elevado a 5 newton por metro quadrado. Acho que eu até coloquei aqui, pronto. Então, eu posso aproximar, ó. Eu posso dizer que um ATM, uma atmosfera, né, é igual a 1 vezes 10 a 5 newton por metro quadrado. Essa relação ela é importantíssima aqui em hidrostática. A gente utiliza demais essa relação aqui. Você vai ver lá nos exercícios. E parece que tem alguém com o microfone aberto. Dá só uma olhadinha aí, fecha aí, tá? Acho que tá vazando alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar bem aqui. Acho que é o da Ana Luísa. Ana Luísa, acho que é o teu, Ana Luísa, que está aberto o microfone. Só faz fechar aí, por favor. Ah, pronto, eu fechei aqui. Eu mesmo fechei. Pronto, deu certo. Beleza, gente? Então, ó, tá aqui. Então, essa relação ela vai ser bastante utilizada aqui em hidrostática. Essa relação, né? Que um ATM equivale a 10 elevado a 5 newton por metro quadrado, que é igual a 76 centímetros de mercúrio. Isso aqui a gente vai falar mais na frente também. A experiência que Torricelli fez no nível do mar, né? Para calcular a pressão no nível do mar. Tá bom? Então, essa relação aqui, ó, é a pressão no nível do mar. Ok? Um ATM, que é igual a 10 elevado a 5 newton por metro quadrado, ou Pascal, que é a mesma coisa, que é igual a 76 centímetros de mercúrio. Então, é uma relação importantíssima para a gente memorizar, tá? Levar no coração também. É só isso, né? Pressão, força sobre a área, as unidades, né? Principais, né? ATM, Pascal e centímetro de mercúrio, e agora é praticar, né? Ver o que a gente aprendeu aí. Bora ver aqui. Ó, essa questão da bailarina,
Ia ter feito a numeração. Isso aqui é a questão 5. A questão da bailarina é a questão 5 da página, tópico de física, tá? Da página 612. Dá uma olhadinha aí. Página 612. A questão de número 5. Ok? Vamos lá. Uma bailarina de massa 60 kg dança no palco plano horizontal. Na situação representada na figura 1, a área de contato entre os pés e o solo vale 3 vezes 10 a 2 centímetros quadrados. Enquanto na situação 2, na figura 2, essa mesma área vale quanto? 15. É porque na figura 1, ela está com os 2 pés apoiados, né? Então dá 300, né? Dá 300 centímetros quadrados. Na figura 2, ela está com a ponta do dedo só. Então a área sai de 300 para quanto? Para 15. É claro que na figura 2 a pressão é maior, né? Porque se pressão é força sobre a área, então pressão e área são inversamente proporcionais. Tudo bem? A força que ela faz aqui, gente, ó, a força que ela faz aqui é o próprio peso dela, não é? Peraí, ficou horrível isso aqui, deixa eu dar uma melhorada aqui. Então, a força que ela faz aqui vai ser o próprio peso, tá? A força que ela faz aqui vai ser o próprio peso dela, né? E é a massa vezes quem? Vezes a gravidade. Então, levando em consideração que pressão é a força sobre a área, a força nos 2 casos é a mesma. É o próprio peso. A diferença vai estar na área. Na figura 2, a área é menor. Então, esse aqui vai dar uma pressão maior. Não é? Bora lá? Então, ó, ele quer que você calcule a pressão na figura 1. Então, vamos lá. Pressão, força sobre a área. Essa força aqui é a força-peso. O próprio peso dela, né, que está fazendo essa força pela área. Ele não exigiu aqui a resposta. Vamos dar a resposta no SI? Bora lá. Vamos dar a resposta em Newton por metro quadrado? Vai ficar bonitinho? Então, a massa aqui é 60. A massa da garota é 60. A gravidade é 10. Ó, a área na situação 1, quanto é? É 3 vezes 10 a 2. Aí, o que a gente vai fazer? Ó, venha para cá. Eu estou aonde? Eu estou em centímetro quadrado. Confere. Eu estou em centímetro quadrado, quero chegar aonde? Quero chegar em metro quadrado. Olha o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar 2 vezes por 10 a menos 2. Confere? Então, 10 a menos 2, 10 a menos 4. Todo mundo acompanhou? De centímetro quadrado para metro quadrado, eu vou multiplicar 2 vezes por 10 a menos 2. Então, vai ficar 10 a menos 2, 10 a menos 4. Então, vamos para cá. Olha o que eu vou ter aqui, ó. Eu vou ter 10 a menos... Opa, me perdoe, está embaixo. Concentrei aqui um pouquinho, ó. Então, a área, 3 vezes 10 a 2. Só que eu vou multiplicar, nós acabamos de ver, por 10 a menos 4. O quê? Metro quadrado. Tudo bem? E aqui em cima já está em Newton. Então, a resposta vai aparecer em Newton por metro quadrado. Né? Vai aparecer no SI. Eita, mas ficou tão feio isso aqui. Peraí, gente. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Estou gostando disso aqui. Peraí. Deixa eu botar logo a reta grandona aqui. Pronto. Aí a área, né? Que é 3. Vamos lá. 3 vezes 10 a 2. Só que eu vou multiplicar por quanto? Por 10 a menos 4 para ficar em metro quadrado. Beleza. E lá em cima é só fazer LG, 60 vezes 10. Pronto.
Aí fica Newton. Pronto, agora ficou bonitinho. Newton por metro quadrado. Vamos lá. Aqui 20, 60 por 3 aqui vai dar 20, ó. É isso? 20. Aqui 10 a 2 com 10 a menos 4 dá quanto? Dá 10 a menos 2. Não é isso? Esse 10 a menos 2 vai lá para cima como 10 a mais 2. Só que já tem um 10 ali em cima. 10 a mais 2 com 10 a 1 dá o quê? 10 a 3. Newton por metro quadrado. Tá? Se você quiser colocar em notação científica, aí como é que vai ficar isso aí? Vai ficar 2 vezes 10 a 4, né? 2 vezes 10 a 4. Na figura 1. Ô, gente, não acredito não. O que eu fiz foi com a figura. Ah, não, tá certo. Figura 1. Tá com 2 pés apoiados. Se eu tivesse trocado aqui. É o 15 que eu vou usar na figura 2. Não, tranquilo. Então, Newton por metro quadrado ou Pascal, né, gente? Isso aqui é a mesma coisa de Pascal. Tá ok? Vamos agora fazer na situação 2. Meu jeito. Pressão é a força sobre a área. No caso aqui é o mg. Né? Aí vamos botar aqui a barra grandona aqui, ó. Aí quanto é que dá a área? 15 centímetros quadrados. Mas eu vou ter que transformar isso aqui para metro quadrado. O que eu faço? Multiplico por 10 a menos 4. Nós vimos isso aqui lá no slide anterior. E o peso é a massa vezes quem? Vezes a gravidade. Aí 60 por 15 aqui dá quanto? Dá 4, né? Aí esse 10 a menos 4 vai lá para cima. Olha, a pressão aumentou consideravelmente, né? Vai ficar 4 vezes 10 a 5 Newton por metro quadrado. Ok, pessoal? De boa, né? Boa. Não tiver nenhum errozinho de conta, acho que não tem não, né? Tudo tranquilo. Isso centímetro quadrado para metro quadrado multiplica por 10 a menos 4. Tá tranquilo aí. Deixa eu ver qual a outra que eu separei. Então, qual foi? A questão 2, no caso, é a 11. Isso, é a 11 da página 613, agora a próxima. Porque eu pulei algumas, essas que eu pulei é de densidade, depois a gente faz, tá? Depois a gente vai fazer essas questões envolvendo densidade. Eu só fiz acho, uns 2 exemplos na aula passada, foi só para poder dar a teoria, né? Aí o tempo acabou, não deu para a gente fazer mais. Pronto, vamos lá. Essa daí, na verdade, é a questão 11 do livro. 11, página 613. Vamos lá. Ó, com a faca bem afiada, um açougueiro consegue tirar bifes de uma peça de carne com relativa facilidade. Com essa mesma faca cega e com o mesmo esforço, entretanto, a tarefa fica mais difícil. A melhor explicação para o fato é que... Então, olha que interessante, né? Quando você está amolando uma faca, né? Aquele ato de amolar uma faca, na verdade, o que você está fazendo é diminuindo a área do corte. Por quê? Se pressão é a força que você aplica sobre uma área, então, se você diminui a área do corte, você aumenta a pressão do corte, não é? Então, o ato de você amolar uma faca, na verdade, você está diminuindo a área de contato. No caso da tesoura, a mesma coisa. Então, quando a faca ela fica cega, né, entre aspas, é porque a área do corte aumentou. Ora, se a área do corte aumenta, você diminui a pressão do corte, tá bom? Então, se você aumenta a área do corte, então a pressão diminui. Então, você tem uma dificuldade, né, de cortar. Então, vamos lá. A melhor explicação para o fato é aqui. Bora ver. A faca afiada exerce sobre a carne uma pressão menor? Não, ao contrário, né? Pressão maior. Letra B.
A faca afiada exerce sobre a carne uma pressão maior que é exercida pela faca cega? Perfeito. A explicação está aqui. A questão da área, né? Diminui a área, aumenta a pressão do corte. E a letra C. O coeficiente de atrito cinético entre a faca afiada e a carne é menor que o coeficiente de atrito cinético entre a faca cega. Não tem nada a ver com atrito. Se eu colocar atrito aí na história, tem que ser o atrito estático, né? Já que a faca está em repouso assim que ele inicia o corte. Não tem nada a ver com atrito, não. Aproveitar a letra D. A área de contato entre a faca afiada e a carne é maior que a área de contato entre a faca cega. Não, é o contrário, é menor, né? A faca afiada, a área é menor, de acordo com a equação. E letra E, nenhuma das anteriores? Não. A letra B é a correta, viu? Bora ver aqui a questão número 3. Essa 3 aqui, deixa eu ver se eu acho aqui o valor dela correto. É a 12. Tio, na verdade, o senhor pode voltar no slide passado? Passou. Obrigado. Ah, essa aqui é a 12. Da mesma página. 613. Ok? Vamos nessa aqui, é legal, aberta. Só. Dois blocos cúbicos A e B, extraídos de uma mesma rocha maciça e homogênea, têm arestas respectivamente iguais a x e 3x. Estão apoiados sobre um solo plano e horizontal. Beleza. Sendo PA e PB as pressões exercidas por A e B na superfície de apoio, determine a relação PA-PB, né? A relação entre as pressões exercidas pelos dois. Espera aí, deixa eu ver só uma coisa aqui. Então, ó, o cubo A. Vamos desenhar aqui primeiro esse cubo A. A aresta dele mede x, né? Pronto. Eu vou desenhar aqui um cubo um pouquinho maior. Desenhar aqui um cubo um pouquinho maior do que esse outro aí. Pronto. Esse cubo menor, como ele coloca lá, ele tem aresta x. Então, coloca x aqui, x, né? E aqui você coloca 3x, 3x e 3x. Tá bom? Muito bem. Aí ele quer saber a razão entre as pressões, né? Lembrando que pressão é a força sobre a área, ok? Pronto, aqui é o cubo A e aqui é o cubo B. Vai lá, quer tentar aí? Ver como é que faz? Aí bota aí a massa sobre a área, né? Aí ele não deu a massa, sim, mas massa é densidade vezes o volume, né? Aí você já vai por aí, já tem que usar a ideia de densidade. E outra coisa, e ele fala aqui no texto, ele fala aqui, cadê? Eles são extraídos de uma mesma rocha maciça e homogênea. O que ele está dizendo para a gente? Que esses dois cubos, eles têm a mesma densidade, né? Ele está dizendo que esses dois cubos têm a mesma densidade. Tudo bem? Então, vamos lá, espera aí. Densidade é a massa dividido pelo volume, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que massa é a densidade vezes volume. Então, eu vou ter que usar isso aqui. E a densidade é a mesma pelo fato, né, deles ser extraído de uma mesma rocha maciça e homogênea. E agora, José? Bora lá. Deixa eu fazer logo aqui, tá bom? PA
sobre PB. Ok? O que é pressão? Pressão é a força sobre a área. Vamos lá. Só que essa força aqui é a força peso, né, gente? Vamos lá. Então, vamos fazer direto aqui. Ó. Pressão é a força sobre a área. Vou fazer aqui devagar, para ficar bem explicadinho. Vamos lá. É a força sobre a área. Força sobre a área. Divisão de fração. Vou conservar a primeira fração, multiplicar para o invés da segunda. Só que essa força aqui é a força peso. Ó. Então, M, né? MA vezes G. Área A. Aí, do outro lado, vou inverter. Área B. Aí, a força B é a força peso. Que é a massa vezes quem? Vezes a gravidade, não é isso? G vai embora com quem? Com G. Quem é a massa de A? É dA. Eu não vou chamar dA e nem dB. Por quê? Porque eles têm a mesma densidade. Tá bom? Vamos aqui, AB. AA. Já eu trabalho com essa área. Aí, quem é a massa de B? É a densidade dB. Confere, gente. Aí, ó. D vai embora com D. Por extraído de uma mesma rocha. Eles têm a mesma densidade. Então, morreu. Vamos lá, morreu. Quem é o volume do cubo A? Não é x vezes x vezes x? Ora, x vezes x vezes x dá o quê? X ao cubo. Tudo bem? Volume de A. Quem é a área de B? A área de B é isso aqui, ó. A área de B é 3x vezes 3x, não é? No caso aqui dá o quê? Dá 9x ao quadrado. E aqui a área de A, ó. A área de A, da base, não é? Então, que é a área de B? Vamos colocar aqui. Vamos colocar 9x ao quadrado. Tranquilo, né? Que é lado vezes lado. Quem é a área de A? X ao quadrado. Que é x vezes x. Quem é o volume de B? Ah, o volume de B é 3x vezes 3x vezes 3x. Dá quanto aqui? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Confere? Então, vai ficar o quê? 27x ao cubo. Alguma dúvida, pessoal? Não vai ficar dúvida não aí. Tranquilo, né? Eu calculei o volume. Ó, então, x3 vai embora com x3. x2 vai embora com x2. Aí você simplifica aí, né? Vai dar quantos aí? Vai dar 1/3, né? Vai dar 1/3. Então, a razão, né? PA sobre PB é igual a 1/3. Legal essa questão aqui. Anota aí. Vamos partir para a próxima. Podem me seguir. Pronto, né? Para frente. Essa aqui, essa quarta aí, na verdade, é a 13. A mesma página. 613. Ok. O mesmo livro é mantido em repouso, apoiado nos planos representados nos esquemas seguintes, né? Ele está aqui na horizontal, beleza? Depois ele está numa rampa aí, ó, 60 graus. Sendo P1 a pressão exercida pelo livro sobre o plano de apoio na situação 1, e P2 a pressão exercida pelo livro sobre o plano de apoio na posição 2, qual será o valor da relação P2 sobre P1? Legal, vamos lá. Aqui existe uma normal, né? E aqui tem um peso, ok? Peso. Tem hora que confunde peso de P com pressão, então, para não ficar essa confusão, eu vou colocar logo MG, bem aqui, ó, para não gerar confusão. MG, e aqui é a normal, tem mais de normal 1, tá?
Nesse caso aqui, o peso é mg, né? A normal é igual ao peso. Ou seja, a força que esse livro vai fazer nessa área aqui vai ser o quê? mg. Tá? mg. Agora vamos para cá. Vamos para esse mesmo livro aqui no plano inclinado. Você coloca aqui o peso. Peso dele, né? Aí, gente, como é plano inclinado, aí tem que lembrar daquilo que você aprendeu lá nas leis de livro, né? Traça aqui uma linha paralela ao plano, que geralmente a gente chama de X, né? Traça aqui uma linha perpendicular, ó. Eita, rapaz. Ó, vem aqui. Traça aqui uma linha perpendicular. Geralmente, nós chamamos essa linha de quê? De Y, né? São duas linhas que vão nos auxiliar a decompor o peso, tá? E aqui é normal, né? Aqui é normal. Normal é aquela reta perpendicular, aquela força perpendicular. Aqui vamos chamar de N2. Então, eu vou pegar esse aqui, vou jogar para cá. Pronto. Olha que beleza, ó. Aqui é o PX, tá? Que é o peso, tá, gente? É o peso, não é a pressão ainda não. E aqui é o PY, que é a projeção. Aí, não sei se você lembra, mas o ângulo do plano inclinado, ele fica onde? Ele fica entre P e PY. Ele fica do outro lado ali, ó. O ângulo do plano inclinado fica entre P e PY. Então, gente, você concorda comigo aqui que a normal 2 ela é igual a PY? A normal 2 é igual a PY, tá? Né? Aí o PY é P cosseno, ok? PY é P cosseno. Cosseno de 60. Tá? Aí o que mais? Só que peso é a massa vezes a gravidade. E o cosseno de 60 é quanto? Meio. Então, quem é N2? Mg dividido por 2. Bacana? Na situação 1, quem é N1? N1 é igual a Mg. Tudo bem? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou atrás do PY? Aí tem que lembrar, vou voltar bem aqui alguns slides. Tem que lembrar da definição de pressão. Ó, a força que eu vou pegar é aquela força perpendicular. É a força perpendicular à superfície. Tá? Então, ó, nessa questão aqui dos livros, o que eu tenho? A força que eu vou pegar, tudo bem, é normal, que é igual ao peso. Porque né, essa força aqui é a força perpendicular. Cuidado que na situação 2, a força perpendicular não é o peso, não. Quem é a força perpendicular? É o PY, que é igual a quem? A normal. É claro que existe uma força de atrito segurando esse livro, mas não vai interessar, né? Essa força de atrito aqui não vai interessar para a gente, não, tá? O que interessa aqui é a força perpendicular à superfície. Tá bom? Então, bora lá? Então, sendo P1 a pressão exercida pelo livro sobre o plano de apoio na situação 1 e P2, a pressão exercida pelo livro sobre o plano de apoio na situação 2, qual será a relação P2 sobre P1? Moleza. Vamos lá, pressão 2 sobre a pressão 1. Vamos lá, o que é pressão? Pressão é força sobre a área, ok? O que é pressão? É a força sobre a área. Aí eu pergunto para você, por acaso a área mudou aí? A área é a mesma, né, gente? É o mesmo livro, é o mesmo livro. A área não mudou. O que vai mudar é a força aqui, porque na situação 2, essa força aí é a normal 2, né? Que é igual ao PY. E aqui é a normal 1. Então, vamos só substituir aqui esses valores. A normal 2 é mg sobre 2, não é? E quem é a normal 1? A normal 1 é mg. Então, vai embora, vai embora. Então, pronto. O que eu tenho aqui? Que P2 sobre P1 é igual ao meio. Ou então, se você preferir,
você pode dizer que a pressão 2, ela é a metade da pressão 1. Realmente, né? Porque quando você faz a rampa aqui, ó, o peso diminui, a força perpendicular à superfície diminui. Se antes era P, agora é o quê? É P cosseno. Ou seja, é mg por 2. Então, a pressão realmente diminui, né, quando você inclina aqui essa rampa. Então, P2 sobre P1 é igual a 1/2. Então, P2 é P1 dividido por 2. Tá ok, gente? De boa, né? De boa. Certo. Vê aqui a próxima. Pelo menos iniciar. Essa 5 aí, na verdade, é a 14. A sequência, da mesma página. Ó, seja uma caixa d'água de massa igual a 8 vezes 10 a 2 kg, apoiado no plano horizontal. A caixa tem área da base igual a 2 metros. Contém água, densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Até a altura de 1 metro. Considerando a gravidade 10, calcule em Newton por metro quadrado em ATM a pressão média exercida pelo sistema no plano de apoio. Legal, legal. Seguinte, deixa eu ver bem aqui. Então, você tem uma caixa d'água. Vou fazer bem aqui o esquema. Ó, aí você tem água mais ou menos por aqui. Vamos botar aqui. Pronto. Aí, o que ele fala aqui? Ela é quadrada, né? A base quadrada é. Então, ela é 2 por 2, 2 por 2. Só que ela não está completamente cheia. Pronto. Então, gente, ó, pressão não é força sobre a área. No caso aqui é a força-peso. Então, a caixa d'água vazia, né? Ela sozinha, ela já tem a massa de quanto? 8 vezes 10 a 2. O que eu tenho que fazer aqui é calcular a massa de água. Aí eu vou somar as duas massas, né? Então, como é que eu faço aqui, ó? A massa de água, porque massa é densidade vezes quem? Em volume, não é? Vezes volume. Aí, essa densidade aí, sabe o que eu vou fazer? Como nós aprendemos ontem não, quarta-feira, existem algumas relações importantes para a gente memorizar. Por exemplo, a transformação de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, basta multiplicar por quanto? Por 1000. Não sei se você está lembrado. Então, 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa de 1000 quilograma por metro cúbico. Tudo bem? Basta fazer isso aqui, ó. Então, quanto é a massa de água aí? Quanto é a densidade da água? A densidade da água é 1000. E o volume é a área da base vezes a altura. Área da base vezes altura. Ok? Então, a massa de água vai dar quanto? Vai dar 4 vezes 10 dá 3. Ok? Pronto, quilograma. No caso, 4.000 gramas. Pronto, quilograma, desculpa, 4.000 quilogramas. Tudo bem? Correu, né? Aí ele quer o quê? Ele quer a pressão média pelo sistema. Então, pressão não é a força sobre a área, só que essa força aí é a força-peso, mg, sobre a área. Só que essa massa aí, meus amigos, é a massa da caixa somada com quem? Com a massa da água, não é? Pronto. Isso aqui vai me dar o resultado final, ó. Tranquilo? Bora lá? Quanto é que dá somando essas massas aí? A da caixa é quanto? É 800, né? Então dá 4.800
4.800, né? Vezes 10. E quanto é a área da base? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Então, essa pressão vai dar quanto? Vai dar o quê? Vai dar 48 por 4, né? Vai dar 12. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 12. Aí tem 12.000, né, gente? 12.000 newton por metro quadrado. Ou então, 1,2 vezes 10 a 4. Confere aí, será que o prof acertou direitinho essa conta? Tem uma falha nela? Tem não, né? Então, pronto, aqui. Está aqui a pressão. Aí, ele quer isso também ATM. Aí é aquela história. Vamos lembrar daquela relação importantíssima também. Nós vimos hoje, inclusive. Deixa eu voltar aqui para você ver aqui, ó. Aqui, ó. Um ATM é igual a quanto? 1 vezes 10 a 5 newton por metro quadrado. Relação importantíssima também. Bastante aqui. Então, bora fazer uma regra em 3. Se um ATM, né, está para 1 vezes 10 a 5 newton por metro quadrado, então, vou botar aqui 1,2, né? Vezes 10 a 4 newton por metro quadrado, vai me dar um valor X aqui, não é? Então, como é que fica aqui? Vai ficar esse X, vai ficar 1,2 vezes 10 a 4 dividido por 1 vezes 10 a 5. Então, isso aqui vai dar 0,12, né, gente? 0,12 ATM. Né? Porque vai ficar 10 a menos 1 lá em cima. Tá certo aí, pessoal? O pessoal da matemática aí, o prof fez direitinho. A regra Acho que de... sim. Tá, né? Então, pronto. Essa aí era a última questão de hoje. Pronto, aí é o básico da hidrostática, né? É você dominar direitinho essa parte de densidade, pressão, para a gente poder avançar, falar do teorema de Steve, vaso comunicante, teorema de Arquimedes, né? A gente vai sempre estar baseado nesses conceitos principais aí. Pronto, quer fazer um print aí? Fica à vontade. Já fiz. Fez, né? Ótimo. Beleza, pessoal. Até a próxima semana.